Vamos começar o podcast de uma forma diferente. Vou-te contar uma história. Estávamos, momentos antes de entrarmos aqui, estávamos a falar do Bloco de Esquerda. E eu vou-te contar uma história sobre as irmãs Mortágua. Houve uma vez... Houve uma vez que surgiu uma petição, aquelas petições online, parvas como tudo. A petição era que as irmãs Mortágua tinham que ser capa da Playboy, Portugal. E tu dirias, coisa estúpida, não é? Coisa estúpida. E ficavas por aqui. Mas, na altura, a CMTV estava a começar. E então, a CMTV mandou uma miúda, estagiária, à Assembleia, perguntar no final de um debate quinzenal, quando elas saíam e depois falam, e ela tinha que perguntar qual era a reação. Qual era a lingerie que iam escolher? Não, qual era a reação ao facto de haver uma petição pública. E a miúda foi. Coitada. Mas foi praxe ou foi... Não sei, sei que isso saiu a pergunta, e elas obviamente... E portanto, vamos falar só sobre isso agora, não é? Sim. Quem é que gostávamos de ter de políticas, assim, na... Quem é que... Não? Não temos? Sei, o Eduardo Cordeiro já fez capa da GQ, não é? O João Amaral Dias há de ter feito a capa de qualquer coisa também. Eventualmente. Olha, meus amigos, NBA. Sim. Estamos há quantos dias? Estás a conseguir dormir todos? Não dias se nota. todos? Já não tenho papos debaixo dos olhos, estou aqui. Já Parece o Kikão. Pois é, antes de irmos à NBA. Conta lá a história do Kikão, Chico. Eu fiquei... Do Kikão? Isto vai... Do nome ou da pessoa? Do que aconteceu em 6 meses ao Kikão. Isto vai ter mais significado para quem estiver a ver em vídeo. Sim, até porque queres vai partilhar as fotos do antes e do depois. Não vou pôr fotos. Okay. Mas isso era incrível. Mas o Extreme Makeover. Portanto, o Chico disse-me, antes de entrarmos aqui para gravar, que aos 14 anos pesava 105 quilos. Não, 103, não exageres, mano. 103. Tenho que fazer contas. Faz lá a conta. Então, eu nada, quando acabei silêncios tudo, em o processo, é tinha 77. E perdi, tinha dito 36. Portanto, tinha 103. Não, 113. 113? Foi exato, foi isso. 113? 113. Tinha 113 quilos. Com 14 anos. Com 14 anos. Isso era Kinder de manhã à noite. Pronto, era o que eu estava a dizer ao Ricardo. Eu, quando era miúdo, assim que nasci, tive muitos problemas respiratórios, tomei muita cortisona. E isso fez-me inchar. E depois tive uma alimentação muito pouco cuidada ao longo da minha infância. Eu bem estava a achar estranho. O que não ajudou. Ou seja, foi uma... E depois deu-me na cabeça para emagrecer, acalhou-se na altura daquele salto a nível da altura. E acabou por ser uma boa combinação. Olha que o Gonçalo até se levantou para ir focar melhor a câmara para as pessoas verem. Para verem os papos. As pessoas verem. Sim. Impressionante. 36 quilos em 6 meses. Sim, 6 quilos por mês. Essa média. Se eu fosse ao Biggest Loser, ganhava. Neste momento, devemos ter e muita gente a perguntar como, não é? Quer fazer dieta? Pergunta-me como. Não, andar na rua com um crachá desses. Isso eu não sou bom conselheiro. Porque eu não fiz a melhor. Eu fiz muito exercício. Eu chegava, imagina. E deixei de comer. Mas repara, a forma não interessa. Hoje és comparada à Rita Pereira. E hoje tenho uma boa alimentação. És a cara bonita deste podcast. Aliás, já foram comentar, um dia que tu não conseguiste meter o vídeo, foram comentar ao podcast a dizer, então a câmara do Chico, ele é que é a Rita Pereira. É porque gostam de me ver. É verdade, é verdade. Fico feliz. Muito bem, e eras conhecido como o Kikão. E era o Kikão. O Kikão. Porque era gordo. Mas a alcunha veio da tua mãe. Ias à baliza? No futsal, sim. Mas era bom guarda-redes. Não sei se vocês não são. Com 113 quilos. Vocês talvez não conheçam. Passaste ao lado de uma grande carreira no hockey. Vocês talvez não saibam quem era o Piranha. Talvez, sabes quem era o Piranha? Claro. Guarda-redes. Eu era comparado ao Piranha. Não, o Aranha. Aranha. Opa, eu era miúdo, tinha acabado de começar a futsal. E por acaso meti na cabeça que era o Piranha. Eu não o conhecia. Sim, como era tão miúdo, não o conhecia. Muito bem. Olha, vamos lá falar da NBA. Convém, não é? Temos umas finais aí a começar dia 5ª, não é? Dia 3, 6? Dia 6. Com malta que tem um peso parecido ao que eu tinha. Com malta que tem o peso, mas em músculo. Sim. Olha, nós decidimos, antes de analisarmos aí o que pode ser a final, que tem corrido bem as nossas análises. Tem corrido bem. Tem. Eu consegui falhar logo. Também puseste os Phoenix Suns a ganhar os Minnesota Timberwolves como eu. Eu acho que logo essa cena mandou logo para aí 20 brackets abaixo no nosso. Muita gente. 20% mesmo. dos brackets abaixo. E eu estava a acompanhar, como é óbvio, por estar a tratar disso. Houve gente que sobreviveu até à segunda ronda. Houve 1 ou 2 e eu fiquei tipo, olha, estes. E depois os Nuggets perderam. Ou seja, foi daqueles anos que eu acho que ninguém ganhava. E o bom é isso, nunca ninguém ganhar. Olhem. Nós decidimos, antes de analisarmos o que pode ser essa final,
olhar um bocadinho para trás, e quando eu digo um bocadinho, o Ricardo levou-o um bocadinho ao extremo, e cada um de nós escolheu uma final da NBA para recordar um bocadinho, uma coisa rápida, um bocadinho a história das equipas, o que foram os jogos, e cada um de nós escolheu uma da nossa memória, que marca a nossa memória, umas felizes, outras infelizes, né, Chico? E tu escolheste a de 1993. Sim, e escolhi porquê? Escolhi porque é a primeira final que eu tenho memória. Lembro-me perfeitamente, eu em 93 tinha 14 anos, aliás, na altura das finais tinha 13, ainda não tinha feito 14. E eu lembro-me... RTP2? Sim, sim. Tenho memórias difusas da altura, depois entretanto já revi essas finais mais recentemente, mas tenho memórias difusas da final do ano anterior, contra os Portland Trail Blazers, do Chicago Bulls contra os Blazers, mas a primeira final de que eu tenho verdadeiramente uma memória muito forte são estas finais de 93, entre os Bulls e os Phoenix Suns. Lembro-me porque também depois na altura eu gravava tudo em VHS, o Chico não sabe o que é VHS, obviamente. Foi o que substituiu o beta. E depois sabes o que é que eu fazia? Eu metia o jogo, via os jogos vezes e vezes sem conta. Eu já sabia as jogadas todas de cor e salteado. Tirava o som, comentava em português. Já na altura devia ter aí alguma pancada com o comentário. Depois ia buscar cadernos, fazia a estatística para ver se eles tinham falhado a estatística, ia validar aquilo tudo, porque havia ali algumas coisas, algumas assistências que eu achava que era estranho aquilo ser assistência, ia confirmar aquilo tudo bem. Tive ali umas pancadas com essas finais. Ter feito isso à carreira do John Stockton, ir assistência a assistência. Não, imagina o que era. Imagina o que era. Mas estas são as primeiras finais que tenho memória. Aliás, eu depois acabei por ficar grande fã de... Eu não, digo que não tenho equipa, mas criei uma ligação até com os Phoenix Suns na altura. Depois apareceu o Steve Nash, que é o meu jogador favorito de ver jogar, que foi o meu jogador favorito de ver jogar. Isto é um exclusivo. Não, já falei disto várias vezes. Mas do ponto de vista do enquadramento destas finais, isto são as finais de 93. É a primeira época após o Dream Team. Portanto, houve uma grande explosão do basquetebol, não é? O David Stern queria globalizar a marca da NBA e, portanto, havia muita atenção mediática sobre estas finais. Só fazendo aqui um parênteses, que imediatamente após estas finais, um mês depois, morre o pai do Michael Jordan e por isso é que ele se retira. Portanto, este é o terceiro título, o primeiro three-peat do Chicago Bulls. Após estas finais, um mês depois morre o pai dele e depois ele anuncia a sua primeira retirada. Esses Jogos Olímpicos de 92 no Dream Team, não sei se vocês se recordam, mas na altura já era final de carreira do Magic Johnson, do Larry Bird, já estavam a chegar ao seu ocaso. E o Charles Barkley teve uma declaração que até foi mais ou menos polémica, em que ele disse que era claramente o segundo melhor jogador daquele Dream Team. E nessa temporada, após os Jogos Olímpicos, ele foi MVP. E portanto foi uma época em que os Suns tiveram o melhor registro da NBA, eles tinham vantagem em casa nestes playoffs, as finais ainda era 2-3-2, 2 jogos em casa, depois 3 jogos fora e os últimos 2 em casa. Ele é MVP, fez o melhor ano da carreira dele, os Suns fazem 62 vitórias, os Suns com o melhor ataque da NBA, recordo que na altura não havia os 3 pontos como uma arma de grande volume naquela altura. E portanto o que é ainda mais impressionante depois olhar para alguns dos números destes jogadores e perceber que isto era feito sem lançamento de 3 pontos. Nestas finais o Michael Jordan faz média de 41 pontos e marcou 10 triplos ao longo das finais. 10. Lançou 40% de 3 pontos, fez 10 em 25. Em 6 jogos lançou 25 triplos e fez 41 pontos de média, só para se ter noção dos números dele. E portanto, para os Bulls, depois de 2 títulos consecutivos, eles chegam com o segundo melhor registro do Oeste, limpam os Atlanta Hawks 3-0, limpam os Cleveland Cavaliers 4-0, só tiveram dificuldades na final de conferência com os Knicks, que perderam 2 jogos, mas ganharam 4-2. Os Knicks de Pat Riley? De Pat Riley, sim. Os Suns foi um bocadinho mais confusa a sua chegada à final, ou mais acidentada. Eles tinham trocado, julgo 2 anos antes, pelo Kevin Johnson, que também tinha tido ali algumas lesões, conseguiu dar-lhes ali finalmente um ano sem lesões. O Charles Barkley tinha chegado também no verão do ano anterior, e portanto a equipa estava a tentar subir e tornar-se um candidato, e conseguiu este ano, foi o melhor registro da NBA, mas depois, primeira ronda, despacham os Lakers 3-2, mas tiveram a perder 2-0. Eles ganham 3 jogos seguidos aos teus Lakers. Depois ganham aos Spurs 4-2 e com os Supersonics na final de conferência precisam de um jogo 7. Portanto é uma equipa que chega muito desgastada à final da NBA.
Depois o que aconteceu nessas finais? No primeiro jogo, os primeiros 2 jogos foram em Phoenix e Chicago ganhou os 2. Logo. E portanto depois tinha 3 jogos em casa para encerrar em definitivo a eliminatória. Ganham esses 2 jogos fora de casa. O terceiro jogo, os Suns ganham o primeiro jogo em Chicago, 3 prolongamentos. Um jogo absolutamente louco, com lançamentos loucos do Horace Grant, marca um triplo para empatar o jogo no quarto período. Depois o Tom Chambers marca também um lançamento no prolongamento. O Dan Marley marca outro no segundo prolongamento, força um terceiro. Enfim, os Suns ganham numa altura, neste jogo 3, em que há um ajustamento do Paul Westphal, o treinador dos Phoenix Suns, em que ele coloca o Kevin Johnson a defender o Michael Jordan, sem grande sucesso, mas conseguir pelo menos abrandá-lo ligeiramente e atirá-lo um bocadinho das suas dinâmicas normais. Mas esta final fica marcada pelo jogo 4. É talvez o melhor jogo do Jordan em playoffs. Marca 55 pontos, fez um jogo inacreditável. Enfim, em finais há de ser o melhor. Em finais é de certeza, Boston, dos 63 em que eles foram eliminados na primeira ronda. Não serviu de grande coisa. Aqui foi depois de perderem o terceiro jogo em casa. Enfim, há uma citação muito engraçada do Scott Williams, que era um poste suplente que saiu do banco, acabou por ganhar muitos minutos ao Bill Cartwright ali na rotação, e o Jordan marca 55. Scott Williams é talvez o primeiro a dizer esta frase que entretanto já fomos ouvir, fizemos 57. Já ouvimos várias vezes outros jogadores a fazer este tipo de brincadeira. O Scott Williams também tinha passado por North Carolina. Esse é o jogo em que o Jordan diz aos colegas: só vou levar um fato para Phoenix, não é? Sim, precisamente. E porque eles têm que ir a Phoenix fechar a série. No jogo 5, os Phoenix Suns ganham em Chicago e trazem a série novamente para Phoenix, e o Jordan disse então que só ia levar uma muda de roupa porque não estava a pensar ficar lá mais do que uma noite. E apesar do Charles Barkley ter tentado iniciar um movimento Save the City para que não houvesse festa dos Bulls em Phoenix, acabou mesmo por ganhar no jogo 6 com uma jogada icónica no fim, que acabou por ser controversa do ponto de vista dos Suns, porque não há nenhuma tentativa de fazer 2 contra 1 sobre o Michael Jordan, não se fez nada do ponto de vista defensivo para contrariar uma jogada que veio de um desconto de tempo do Phil Jackson, mas o interessante dessa jogada, que é o que resulta no triplo do John Paxson, que a maior parte das pessoas se lembrará, e há muitas jogadas em finais, o triplo do John Paxson, o lançamento, o pull-up do Steve Kerr, há muitas jogadas em que o Jordan é clutch passando a bola, chamando a atenção e passando a bola. Essa jogada, é curioso que o Jordan inicia o dribble, mas o Scottie Pippen estava logo ali, ele passa-lhe logo a bola para a frente. Eu não sei se aí a jogada foi logo partida ou não. E depois, a partir daí, a rotação defensiva já ia toda atrasada, o Horace Grant estava debaixo do cesto, o Pippen mete-lhe lá a bola, e o Danny Ainge, que estava a defender o John Paxson no perímetro, vai lá dentro para tentar contrariar o Horace Grant, e a bola vem para fora. A bola passou pelos 5 jogadores do Chicago Bulls nessa jogada, e eles marcam o triplo que dá a vitória e que dá o título. E portanto foi a minha primeira grande memória. Jordan, 41 pontos, 9 ressaltos, 6 assistências, 2 roubos de bola de média, com 40% de triplos, sendo que só marcou 10. Sabes que eu estou a preparar um artigo escrito sobre a influência que o Jordan teve nos ataques e na eficiência dos ataques, o chamado Hero Ball, porque nós dizemos assim, os Warriors ou os Celtics têm o melhor ataque desde 1970, e o meu raciocínio foi engraçado, porque teoricamente não havia o lançamento de 3 pontos. O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que com o aparecimento do Jordan em grande, os jogadores que seguiram muito aquela ideia do Hero Ball, e do Hero Ball não é um ataque eficiente, é um ataque de isolamento, lançamento mid-range, e o que acontecia antes era bola no poste, o lançamento mais perto do cesto possível, ou seja, com o maior número de eficácia. E só agora, com a entrada dos analytics, é que tivemos a mudança da eficiência. Muito bem, boa escolha, gostei da tua escolha. Olha, só uma nota para dizer que ainda bem que na altura não havia hack a ninguém, porque podiam ter feito hack a Jordan, na verdade. Jordan lançou menos de 69% nestas finais. É lá tu. E ele de carreira tinha quanto? Sabes assim, tinha mais, 70 e tais, sim. Tu escolheste uma final bem mais recente, 2012, não é? E não tão feliz. E não tão feliz para a tua equipa. Sim. Jordan, 84% de carreira. 84, Phoenix. Portanto, na teoria o EC não seria assim tão mau. Mas naquelas finais se lançou abaixo de 69. Sim, naquelas em específico. Então, tu escolheste 11-12, não é? 11-12.
pode ser estranho, eu escolho estranho, ou melhor, é fácil de ver porque é que eu escolhi 11-12, é as primeiras finais do Standard mesmo a sério, porque antes eram Seattle Supersonics. Que já tinham estado nas finais. Foi as primeiras finais. Contra quem? Foi contra os Bulls. É verdade. Os Sonics. Sim, esta final em específico contra os Miami Heat, de uns tais Big Three. Os Eatles. Porque é que eu escolhi? Porque foi as primeiras que eu vivi afincadamente, não foram as primeiras que assisti, as primeiras que assisti até foram umas que ganharam os teus Lakers, admito que não me lembro de que ano é que foi. Orlando, 2009? É capaz de ter sido essa, sim. Esta foi a primeira que vivi como deve ser, ainda por cima foi um ano em que o Standard para chegar às finais eliminam Dallas 4-0, ainda era Dallas Lakers também, não é? Lakers logo a seguir e nas finais de conferência San Antonio, ou seja, foi daquelas caminhadas para as finais que qualquer um ficaria excitadíssimo, e depois era o Big Three, que eu penso, eu na minha cabeça de jovem adepto já estava do género, se nós eliminarmos Dallas, Lakers e San Antonio, Dallas que tinha acabado de ser campeão, que tinha contra estes mesmos Miami Heat, e eu na minha cabeça de jovem estava feito. Venham eles, vamos ganhar isto fácil. Melhor, jogo 1 em casa do Standard, o Standard ganho, tenho uma imagem icónica, além do Durant, que na altura eu era estupidamente fã do Durant fez não és? Aconteceu alguma coisa? Não. Viu a fazer lançamentos na discoteca. Viste essa parte? Além dele ter feito umas finais absolutamente incríveis, o James Harden também, a partir do banco, na altura ele era o 6º homem do Standard, também com umas grandes finais, mas há uma imagem icónica que me ficou para sempre na cabeça, que é o Pat Riley no meio dos adeptos do Standard, o jogo mesmo a acabar, a 10 segundos, os adeptos do Standard a gozarem com ele, a gozar aquele bom gozar, toma, não sei o quê, ganhámos, e ele, aquela postura, Pat Riley, super sério. E depois ganhou os 4 jogos seguintes. É verdade que o segundo jogo houve ali alguma polémica ainda hoje, porque há ali uma falta do LeBron num lançamento do Durant, mesmo no fim, que daria, com os 2 lances livres, o empate e iria a prolongamento. Isso depois é o X, não vale a pena estarmos aqui a entrar para isso, mas foi umas finais que eu vivi intensamente, que no fundo potenciou a paixão que eu já tinha pelo Standard por ser grande fã do Westbrook e do Durant, e onde, pronto, a partir daí fiquei... Essa equipa, Ricardo, há de ser o maior what if da NBA, não é? Westbrook, Ibaka, Kevin Durant e James Harden. E depois, não conseguiram, só foram uma final. E ainda foram adicionando role players muito interessantes, o Steven Adams, o Reggie Jackson. Sim. Tinham nessas finais tinham o Derek Fisher, Raymond Felton. Esse, pronto. O Picanhas, não é? Já estávamos a falar de Picanha. Esse é que era o verdadeiro Picanha. Esse é que era verdadeiro. E quem brilhou, curiosamente, que na altura me ficou com um ódio de estimação do lado do Zito, não foi... Shane Battier. E Mike Miller no jogo 5, que faz 7 em 8. Eu fui verificar isto, eu não tinha noção. Nesse jogo estava calçado sempre, ou não? Sim. E ele, para terem noção, ele não tinha feito nenhum triplo até ao jogo 5 das finais. Faz 7 em 8 no jogo que decide o título. The Mike Miller Game. Exato. E então fiquei com esses 2 ódios de estimação a 2 jogos, dos 2 jogadores. Faça as banais, entre aspas. Alguma vez na história houve alguma equipa que em algum momento teve no plantel 3 jogadores que mais tarde ou antes se foram MVPs? Antes, eventualmente, se calhar até pode ter havido, mas mais tarde em potência. Os Lakers com o Jerry West, com o Magic, não. Com 3 potencial que havia ali. É verdade que o James Harden também só foi desbloqueado depois de sair de lá, não é? Os Suns, quando tiveram... Não, o Pippen não era. Era só o Hakeem Olajuwon e Charles Barkley. Os Suns não. Sim, os Suns. Os Rockets, sim, desculpem, os Rockets. 3 é os Lakers. Os Lakers, quando tiveram agora... Steve Nash, Karl Malone... Estavam lá em simultâneo, mas... Isso não, o Karl Malone não estava. O Steve Nash... Quando fecharam a carreira. Não, o Karl Malone já não estava. Sim, o Karl Malone não estava. Não, o Steve Nash foi a posteriori. Sim. Mas espera, mas aí estás aí bem. Shaq, Kobe e Karl Malone. Mas o Kobe foi depois. Pois. 2 já tinham sido. Não, foi difícil, chegámos lá. Olha, eu escolhi uma final perto da tua, foi a 9-10, porque depois historicamente transformou-se na última do Kobe. Foi Boston Celtics Lakers, que já não acontecia desde a década de 80, e portanto foi um revive dessa, e a série foi desse género, porque foi total ineficiência, 7 jogos onde só por 2 vezes equipas conseguiram chegar aos 100 pontos, portanto houve até um jogo onde uma equipa não chegou sequer aos 70 pontos, o que é impressionante. Mas esta final de 9-10 começa em 2008,
quando os Celtics vão buscar o Ray Allen e o Kevin Garnett. Os Lakers depois, durante esse ano, durante essa época, vão buscar o Pau Gasol. Rota de colisão, chegam às finais de 2008 e aí os Lakers levam uma tarefa 4-2 e o último jogo, por exemplo, perderam 131-92. Portanto, ficou essa rivalidade. No ano a seguir, os Lakers conseguem ser campeões, ganham aos Orlando Magic 4-1, mas é uma época que ficou com um asterisco porque o Kevin Garnett esteve muito tempo lesionado e quando chega ao playoff não está bem e os Celtics são eliminados pelos Orlando Magic. No ano a seguir, portanto, Lakers campeões, os Celtics já estavam parecia que já estavam um bocadinho fora do comboio, porque estavam a ter alguns problemas físicos, eles ficaram em terceiro na fase regular, portanto não estavam particularmente brilhantes, mas depois no playoff engrenaram muito bem e conseguiram chegar à final. Os Lakers, esse dado foi trazido para a atualidade, que foi os Dallas venceram 3 equipas que tinham mais de 50 vitórias e a última equipa a fazer isto tinham sido os Lakers. Só para vocês terem noção como era o Oeste naquela altura, os 8 primeiros do Oeste, o oitavo foi os OKC, todos ficaram com 50 vitórias. Todos ficaram com 50 vitórias. Portanto, qualquer equipa do Oeste que chegasse à final naquele ano ia ter que ganhar a 3 equipas com 50 vitórias. Foram os Lakers. Os Lakers tinham apenas uma alteração em relação ao 5 do ano anterior que foram campeões, que foi o Ron Artest, a entrada. Uma entrada até meio polémica, porque ele tinha umas picardias com o Kobe, mas ele teve relativamente bem no ano. Os Lakers tinham 57 vitórias, melhor recorde do Oeste. Os Celtics, terceiro melhor recorde apenas do Oeste. Os Cavs eram a equipa com o melhor recorde, LeBron. Havia a ideia de que não havia grandes hipóteses de fugir à final Kobe e LeBron, mas o que é certo é que os Celtics venceram no último jogo do LeBron pelos Cleveland, na primeira passagem. Os Lakers venceram os todos OKC por 4-2, na altura já lá estava o Kevin Durant, o Westbrook, o Ibaka e o Harden, mas o Harden praticamente não jogava. Eu acho que terá sido o primeiro ano do Harden. Depois 4-0 aos Jazz, e as séries, apesar de ser 4-0, todas com exceção do último jogo, todas por menos de 8 pontos, portanto uma competitive sweep. Depois uma série muito fixe contra os teus Suns, entre aspas, contra os Suns do teu Steve Nash. Foi já no fundo o final do 7 Seconds or Less, porque é o último ano do Amare. Fica 4-2. Aquela mítica imagem do Kobe a fazer um fadeaway e a dar uma palmadita no rabo do Rajabel. Não, do treinador. A imagem é mítica. Mike D'Antoni. Não era o D'Antoni na altura. Era um negro. Whatever, pronto, vocês certamente estão a ver a imagem, se nos vier à cabeça. Qualquer coisa não. Pesquisas aí então, Phoenix Suns. Sim. Pronto, há essa imagem. Depois chegamos então à final. Na final, a final vai a 7 jogos. Alvin Gentry, exatamente. A final. Amigo do Nemias. Já não nos lembrávamos do Alvin Gentry. A final é 7 jogos. E é engraçado porque ainda era 2-3-2, portanto 2 jogos em Los Angeles, 3 em Boston, 2 em Los Angeles. Os Lakers vencem o primeiro jogo, 102-108. Os Celtics ganham o jogo 2, e agora vem aqui uma coisa muito engraçada, que é, neste jogo 2, o Ray Allen bateu o recorde de triplos na final da NBA, na altura 8. O Ray Allen fez um jogo inacreditável, e os Celtics fizeram um igual. No jogo 3, já em Boston, o Ray Allen falhou os 13 lançamentos que tentou do jogo. Fez 0 pontos, 0 em 8 de 3 pontos. Inacreditável. Ele bate o recorde num jogo, 2 dias depois falha 13 lançamentos. Para nivelar a média. Exatamente, nivelou completamente. Já havia Twitter na altura, não me lembro de nada disso. Não te lembras? Estava a ver. Jogo 4, os Celtics vencem, portanto série empatada a 2. Jogo 5, os Celtics vencem também. Portanto, os Lakers vêm para Los Angeles a perder por 3-2. Os Celtics precisavam de ganhar um jogo em Los Angeles. No jogo 6 foi o jogo mais desequilibrado, ficou históricos de 87-69. O jogo 7 foi mítico, acho que é um daqueles jogos que não pela qualidade do jogo, porque foi terrível, só para vocês terem noção, Paul Pierce lançou a 33%, Ray Allen a 23%, Kobe a 25%, Pau Gasol a 37%, e assim sucessivamente. E há o mítico lançamento do Ron Artest, que sela o jogo. Os Lakers estiveram a perder, o jogo ficou 83-79. Os Lakers entraram no último período a perder por mais de 10, portanto uma recuperação impressionante, tendo em conta que só marcaram 83 pontos. Gasol em grande. Gasol em grande, no sentido em que lançou a 37%. Mas media 2 metros e tal, o que é em grande. Na altura, o 5 inicial dos Celtics era inacreditável, porque tinha o Paul Pierce, o Ray Allen no Rondo, o Kevin Garnett e o Rasheed Wallace, que estava lá. O 5 inicial dos Lakers tinha o Kobe, o Paul Gasol, o Derek Fisher, o Ron
teste, e o Andrew Bynum, mas o Bynum jogava pouco porque o Lamar Odom, antes de todos os problemas da vida dele, é que era o 5 inicial. Portanto, os Lakers ganharam, foi a 17ª bandeira, e é também engraçado. Foi a última, portanto. Não, foi a penúltima. Não, desculpa, a 16ª bandeira. Sim. E foi contra os Celtics, portanto deu para encurtar. Portanto, 3 finais. Miami ganhou uma, Lakers ganharam outra, os Bulls ganharam outra. LeBron, Kobe, Michael Jordan. Olha, que engraçado. Diz muito sobre as nossas faces etárias, não é? Mas para ficar claro, capaz, eu sou é verdade, Team Kobe. Não sei se foi propositado ou se viste isso só depois de... Vi agora, literalmente agora. Olha, mas pronto, muito bem. Mas, sim, é a melhor forma de fechar este episódio, então. Sem dúvida, agora temos só que ouvir aqui um áudio. Só que ouvir aqui um áudio. Temos recibos? Temos. Portanto, mas ao contrário da vida real, eu aqui vou receber do IRS. Vais receber do IRS. Não recebeste IRS este ano? Não recebi nada. Nem vou pagar, nem vou receber. Deus do céu. Melhor não pagares. Convém referir que nem Kikão nem Ricardão sabem o que é que vai sair daí. Não sabem, eu sei. Portanto, este é um episódio. Nós. Kikão sabe. Deixa-me só. O Kikão sabe. Por isso é que estou com este. O Kikão sabe, não sabe que eu ontem disse-lhe. Ora bem, portanto, Dallas está na final, não sei se sabem, Dallas está na final, mas Dallas, quando começou o ano, não era uma equipa que nós apontássemos à final. Enquanto, quando chegaram a fevereiro, trade deadline, fizeram 2 trocas. Foram buscar o Gafford, foram buscar o PJ Washington. Caras, deram uma pique de primeira ronda para essa gente. E então nós fizemos um episódio logo a seguir ao trade deadline e comentámos. E agora vamos ouvir. E isto vai obrigar aqui a uma edição, portanto eu espero que isto corra bem. Deixa-me pôr isto aqui no máximo. E agora era aquele áudio. Calma. Era aquele áudio do Luka Doncic. Era giro que fosse. Vamos lá então. Isto é o nosso episódio pós-trade deadline. É engraçado porque são os Dallas, e passo a explicar porquê. Deixa-me só contextualizar. Nós fizemos winners e losers. E ele falou, eram os vencedores do draft. Ele dizia que Dallas tinha sido um dos vencedores do trade deadline. E fui descascado. Também, que eu acho que também vou perceber o porquê. Eu tenho-os como derrotados. Porque Dallas, eu várias vezes critiquei, e tu sabes que faltava ali claramente ajuda para o Luka. Eu acho que eles finalmente assumiram que faltava ali poder físico dentro do garrafão, poder para os pick and roll, e foram buscar 2 jogadores que acho que encaixam bem na filosofia com o Kyrie e com o Luka. Logo aí, inteligente. Deram uma pick alta pelo Gafford, mas o Gafford é um grande salto. Deram uma pick alta em cada um dos negócios. Em cada um dos negócios. Primeira ronda em cada um dos negócios. Exatamente. Pelo meio conseguiram livrar, entre aspas, do contrato que tinham dado ao Grant Williams, ok, mas eles claramente não correu ali como eles desejavam. E as armas... Estas são as peças? Não, continua. Tu olhas hoje para Dallas e dizes... Acho que Dallas hoje... muito melhor hoje do que estavam ontem? No papel, acredito que sim. Muito melhor? O Gafford vai ser titular ou vai ser suplente? Eu acho que o Gafford vai ser titular. Mas vai ser titular? No início ou seja, vão até interromper esta evolução do Lively para o banco? Não é arriscado entrar nos playoffs com o Lively e um rookie. O PJ Washington é assim tão melhor do que o Grant Williams? Eu vou dizer, eu percebo que os nomes são mais atrativos. Só que é isso, ou seja, tu tens o estava a ser um tag team, 2 contra 1. O nível de verão em Dallas foi o Derek Lively. Sim. Foste buscar um jogador que é uma versão... É papel químico, não é? É papel químico dele. E essa vertical para o Alley-oop. Eu não sou fã dele. Não sou fã dele. Mas eu acho que para o estilo do Luka e do Kyrie faz todo o sentido. Faz sentido, mas faz sentido terem 2 para dares uma pick de primeira ronda. Pois, isso é questão. Ora bem, este vai para o Hall of Fame do fundo. Não correu bem, não é? Não, correu bem ao Chico. Dallas, isto só tem que correr bem a 33% deste painel. Não é? Para as pessoas mas vocês estavam em tag team, era. Sabes o que é que isto prova? Eu cortei outras partes. Isto prova que às vezes uma mudança de cenário mostra-nos uma coisa diferente. É claro que há ali muitas coisas. O Gafford vai dar a mesma ameaça vertical do Lively. O Lively é mais evoluído do que ele, apesar de também muito da sua evolução ter vindo desta parte final da temporada, mas faz mais coisas do que ele, é melhor no short roll do que o Gafford, enfim, oferece muito mais coisas do que o Gafford, mas pelo menos conseguem manter sempre um poste que é uma ameaça vertical, que pode jogar alley-oop, pode jogar pick and roll com o Luka e eventualmente com o Kyrie, e portanto isso tudo fazia sentido e acho que isso foi tudo identificado ali. A questão que eu acho curiosa é, eu até perguntei, o PJ Washington será assim tão melhor do que o Grant Williams para darem uma escolha de primeira ronda? Ele é melhor do que o Grant Williams? Eu acho que
ele é melhor do ponto de vista ofensivo, vai mais ao encontro daquilo que eles querem. Eu não via tanta coisa do ponto de vista defensivo, porque em Charlotte se calhar ele também não tinha as condições para mostrar isso. Exato. E ali tem mostrado outras coisas. E depois há outro fator, que é o fator mental, que às vezes não temos em linha de conta. O PJ Washington é do Texas, nasceu na zona de Dallas, e ele ficou super feliz e disse que ia dar sangue, suor e lágrimas pela equipa dos Mavericks. E portanto, isso vê-se também na forma intensa como ele defende, até aquela brincadeira que nós fazemos depois de ver o PJ Washington a picar os adversários e a pôr-se de braços cruzados, aquela pose que já ficou famosa, e o que isso compra ao Luka de respeito. O Luka vê aquilo, porque se vocês se lembrarem, o Luka não tem muitos colegas que o vão defender, porque os colegas não devem poder muito bem com ele. Já sabemos que é muito difícil de lidar com o Luka. O Grant Williams já veio a público falar sobre essas dificuldades. Vários. É difícil. É um jogador com uma personalidade complicada, muito exigente, critica muito os próprios colegas, e portanto é muito difícil lidar com isso no balneário. É que é Porzingis, né? Exatamente. É uma coisa que vamos falar. E o facto do PJ Washington ter saltado para defender numa coisa em que o Luka, se calhar até nem precisava de defesa na primeira ronda logo com os Clippers, e tu vês a cara do Luka e tu vês que ele está genuinamente surpreendido e satisfeito por ter ali um gajo que o está a defender e a dar o corpo às balas por ele. E isso tudo ajuda ao balneário, e era uma coisa que se calhar não vias o Grant Williams a fazer. O Grant Williams se calhar picava-se era com o Luka, né? O balneário era pequeno demais para dois jogadores que falavam tanto, também é verdade. Mas é muito bem, uma vénia, Kikão em grande. E eu já admiti, eu não estava à espera deste salto, estava à espera de um salto, acho que finais é um salto enorme e muito mérito para eles. Agora, gostei de estar e senti-me o Triple H a lutar contra... Olha, não tens aí nenhum vídeo de nós a falarmos bem de Celtics, só para parecer que não, mas deve ter vários vídeos. Para que é que vamos falar do Celtics? Houve. Olha, diz uma coisa, dirias que se Charlotte este ano dispensar, ou para o ano dispensar o Grant Williams, para o ano estão na final? É possível. Já se percebeu que é a receita, não é? Receita, dispensar o Grant Williams. Finais. Os Mavericks dispensaram, finais. Portanto, Charlotte tem a fórmula, não é? Ainda assim, o que tem que fazer. Ainda assim, pode tornar-se o free agent, ele não é free agent, mas pode tornar-se o maior alvo das 29 equipas da NBA. Contrato 10 dias e waived. Logo a seguir, que é para campeões da NBA logo. Já viste que, tipo, imagina, portanto, já sabemos quem é que vai ganhar o Oeste. Alguém do Oeste faz isto. A terceira equipa já não vai querer. Vai ficar no desemprego, pobre do Grant Williams. Olhem, tenho aqui algumas questões para vos fazer. Primeiro, quem é o melhor jogador desta série? Toda a gente sabe. Estamos todos Jaylen Brown, acho que... Não. Está ali. Está ali a camisola atrás. 88? Claro, obviamente. E quem é os dois melhores jogadores desta série? O segundo melhor jogador desta série? O segundo melhor jogador desta série é o Jason Tatum. É? Para ti? É. Chico? Concordo. Também? É. Ok, eu só queria saber. Estás a falar no vácuo, melhor jogador. Sim, não vamos avaliar só a importância, o que tem fator X. Portanto, diriam que se o Kyrie Irving for o segundo melhor jogador desta série, os Celtics perderam a série. Se o Kyrie Irving for o terceiro melhor jogador desta série, eu acho que há boas hipóteses dos Celtics perderem esta série. Ok. Terceiro, portanto... Sim. Ok. Mas não consideras mais importante, porque para mim o natural é Luka é o melhor jogador da série, Tatum é a super estrela que se segue, aliás terminaram os dois na All-NBA First Team, portanto isso diz alguma coisa. Kyrie, clutch, histórico em finais, enfim, tem aquela parceria perfeita com o Luka carrega o piano, é o Fernando Aguiar durante os primeiros 3 períodos e o Luka no fim vai lá e empurra a bola para a baliza, né? Fecha os jogos. A sinergia está bem definida. Eu acho que essa dinâmica não está tão bem definida nos Celtics. Aquilo é um bocadinho perceber quem é que está a funcionar a cada dia. Às vezes é o Jaylen Brown, outras vezes é o Derrick White, de vez em quando pode ser o Jrue Holiday, e agora ainda vão adicionar o Porzingis a esta equação. Eu diria que com naturalidade Luka é o melhor jogador da série, Tatum é o segundo melhor jogador, Kyrie é o jogador em quem eu mais confio, portanto para mim seria o terceiro jogador. Numa final, neste contexto específico, Kyrie eu coloco como o terceiro dessa lista, mas depois vêm se calhar 4 ou 5 jogadores dos Celtics. Eu acho que esta é a grande vantagem dos Celtics este ano. Os Celtics estão preparados para vencer séries. Infelizmente no Oeste não tivemos a oportunidade de ver isso porque foi o que foi, mas os Celtics têm capacidade para vencer séries mesmo sem terem o melhor jogador
E eu até diria que mesmo sem terem o segundo melhor jogador. E por isso é que eu perguntei se Kyrie fosse o segundo melhor jogador, se os Celtics teriam alguma hipótese. Eu acho que é difícil, porque o Luka e o Kyrie, para serem os melhores jogadores desta série, têm que ter um bom desempenho no clutch. Isso significa os jogos chegarem equilibrados até ao fim. Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer aos Boston Celtics. É os jogos chegarem equilibrados ao fim, porque chegando equilibrados ao fim, decide-se pelos melhores jogadores. E os que têm mais capacidade para lidar com esses momentos. E eu percebo o que estás a dizer, ainda que o recorde dos Celtics, não só em playoff, e vimos o que aconteceu, por exemplo, contra os Indiana Pacers, onde foram praticamente todos os jogos clutch e os Celtics viraram-nos todos. Certo. Mas mesmo na fase regular... do outro lado não estava Luka Doncic. É verdade, claro que sim. Nem Kyrie. É verdade, estamos juntos. Mas o recorde na fase regular dos Celtics em clutch é muito bom. Não me interessa. Não me interessa, porque se eles foram ao prolongamento com os Detroit Pistons. É verdade, mas a fase regular não me interessa. Mas é um bicho diferente. Mas este era o indicador que dava confiança às pessoas no ano passado aos Nuggets, porque os Nuggets eram a melhor defesa da NBA na fase regular no clutch. E quando chegou ao playoff, a defesa que tantas vezes questionámos se era possível ser campeão com o Jokic como âncora, certo. Eles já nos tinham mostrado durante a fase regular que no clutch eles eram a melhor defesa. Eu desvalorizo um bocadinho transpor os números da fase regular para os playoffs. Os clutch eu transponho sempre um bocadinho. Sabes, uma coisa é estares... Eu não faço tanto essa transferência, porque chegas aos playoffs e os Celtics vão, durante a fase regular, eu não fui ver os jogos, mas o Jaylen Brown é que andou sobretudo no Luka Doncic. Sim, eu vi o jogo 2, o jogo 1 foi em janeiro e portanto foi pré-trocas. Eu vi vi ontem o jogo que foi em março, que os Celtics ganharam. Pronto. Trago aqui foi algumas o Jaylen notas. Brown que andou lá, muita fisicalidade. Isso vai acontecer, obviamente, mas se calhar no segundo jogo o Luka vai arranjar uma forma de contrariar e de explorar as tendências menos boas do Jaylen Brown em termos defensivos, de o colocar ali em alguns bloqueios. Jaylen Brown a navegar bloqueios não é tão bom como o Jrue Holiday, por exemplo, há aqui uma coisa... Mas os Celtics depois podem contrapor com outros jogadores que podem meter para lá, ou trocar. Tu tens melhor plantel para poder trocar e ter sempre pernas frescas à frente do Luka. Eu acho que é por isso que os role players vão ter um papel predominante do lado dos Mavericks, porque como a profundidade dos Celtics é tão grande, eu vejo aquilo a ser um encaixe de Jrue com o Irving, com o Kyrie, o Derrick White provavelmente a agarrar-se ao Luka. Não sei. E eu acho que aí é que o resto vai ter o PJ Washington que nós comentámos. Eu até te diria, Chico, vão ter que estar ao nível do que tiveram, por exemplo, com os Thunder. Pois, mas não vão estar. Vou-te já dizer porquê. É o menos provável. Não vão estar. Esta é a parte que depois temos que isolar para trazer. Não vão estar. Vou-te explicar porque é que não vão estar. Os Celtics são a equipa. Os teus Thunder decidiram que não iam perder o jogo com o Kyrie. Desculpa, com o Kyrie e com o Luka. Então, eles, tudo que era pick and roll, eles ou faziam blitz ou faziam imediatamente double team. E isso permitiu os lançamentos nos cantos do PJ Washington e do Derek Jones. Os Celtics são a equipa da NBA, não só na fase regular, mas também no playoff, que simplesmente não troca, que simplesmente não faz blitz e não faz double teams. Os Celtics são a equipa com ao contrário do que se possa imaginar, são a equipa com o drop mais profundo da NBA. Por causa do Porzingis. Por causa do Porzingis ou ao Horford. Porzingis ou ao Horford. Exatamente. Eles são a equipa com e viu-se isso no jogo agora. Ou seja, quem vai decidir a série vai ser o Luka e o Kyrie. Porque eles vão ter, como vimos, por exemplo, no jogo 1 da série contra os Timberwolves, onde eles defenderam imenso em drop e o Luka falhou muitos lançamentos do mid-range, esses lançamentos vão ser essenciais. Mas aí é que está. Não tenho dúvidas que seja Porzingis ou Al Horford que esteja em campo, vamos assistir se calhar à série com uma taxa mais elevada de situações de bloqueio direto dos Dallas Mavericks. Pois vamos, o problema é que Dallas... os bloqueios diretos, se calhar muitos deles até vão ser perto do meio campo, o mais longe possível da linha dos 3 pontos, mas a questão é e não foi isso que viste na fase regular, porque agora as coisas vão mudar. Certo, mas a questão é que o Porzingis não vai defender o Gafford. O Porzingis vai defender ou o Derek Jones ou o PJ Washington. E o que é que vai acontecer então? O que vai acontecer é que... Sabes o que é que vai acontecer? Vais tirar o Gafford, vai entrar o Maxi Kleber e é o Derek Jones que vai fazer os certo, mas depois também tens que defender do outro lado. Também vais ter que defender do outro lado. Abdicas do outro lado. Vamos ver. Abdicas do outro lado. Eu acho que... E deixa-me dizer-te, eu acho que a série se vai decidir pelo ataque de Boston. E a partir do momento em que tu és obrigado, ou neste caso o Luka, és obrigado a trazer o Derek Jones ou o PJ Washington para o pick and roll, vai acontecer uma coisa, que é alguém vai estar a defender o Gafford. E o Gafford não vai estar na linha de 3 pontos. O Gafford vai estar debaixo do cesto. Portanto, quando tu chegares abaixo do cesto, não só
vais ter o Porzingis, como vais ter o defensor do Gafford. Ou seja, alley-oops não vão existir. Certo, mas para mim não há problemas não haver alley-oops. O Luca vai ouvir essa declaração. Deixa-me dizer-te aqui uma aposta que eu vou deixar aqui para estas finais. O Gafford vai ser o terceiro poste com mais minutos dos Dallas Mavericks. Posto com mais minutos. Eu não sei se não vai ser mesmo o Maxi Kleber, entre o Kleber e o Lively. Eu acho que o Gafford vai ser completamente retirado da rotação nestas finais. O Kleber pode ser interessante para o 5 inicial. Aliás, para o 5 não é para o 5 inicial. Vai entrar o Lively, vai começar o Lively. Para entrar a 5 para duas coisas que ele vai permitir. Isso, stretch, pop, abrir. Certo, claro. Mas eu acho que Boston vai viver muito fácil com os lançamentos do Maxi Kleber. Mas nem é tanto pelos lançamentos dele, é por dar o espaçamento que permite então usar o bloqueio direto com um dos extremos. O Maxi Kleber vai para o canto ou vai para o lugar do jogador que está a ser defendido pelo Porzingis ou pelo Horford e que tem que ir fazer o bloqueio direto ao Luka, e o Luka a partir daí a operar. Se for o Derrick Jones Jr. não pode fazer alley-oop, claro que pode. Não, mas vai lá estar um jogador de baixo, vai lá estar o Porzingis. Certo, mas está lá o Maxi Kleber no canto, nos 3 pontos. É claro que vão ter que viver disso também. Eu tenho para já os Celtics são a equipa que menos lançamentos corner threes dá aos adversários. E os Mavericks são a equipa que mais lança. Essa é a parte boa dos Celtics, a parte defensiva. Exatamente. O facto deles serem muito versáteis, poderem trocar, poderem cada um defender múltiplas posições, têm um bom sistema defensivo. Eu estou mais preocupado com o ataque dos Celtics do que propriamente com a defesa. Sim, eu acho que sim, acho que se vai decidir aí, porque, e tu deste o toque bem, eles podem muito bem correr com a ideia do rim runner dos Celtics, dos Mavericks, porque alguém vai ter que defender o Porzingis e não é na linha de 3 pontos, é atrás da linha de 3 pontos. Partindo do princípio que esse alguém terá de ser o poste, porque olhando depois para os outros 4 jogadores dos Celtics, é assim, nós vimos, por exemplo, os Denver Nuggets colocaram o Jokic a defender o Jrue Holiday, teoricamente considerando a menor ameaça. Mas eu estou a ver o Jason Kidd a experimentar coisas. Provavelmente o Maxi Kleber terá que passar por lá também, mas eu até acho que o PJ Washington se calhar até vai ser um dos jogadores que pode passar mais tempo. Depois aí pensas, ok, se ele vai estar lá, então quem é que vai estar nos extremos grandes dos Celtics? Há muitas coisas que têm que se ajustar aqui, porque na verdade os jogadores dos Celtics têm muitas ameaças. Eu tenho isso aqui, o PJ Washington vai ter que defender o Jason Tatum. Pois, a questão é essa, é que vai-se esconder o Luka no Jrue Holiday, por exemplo. E o Kyrie vai se esconder onde? Não, mas sabes o que é que vai acontecer se isso acontecer? É Jrue Holiday pick and roll com o Jason Tatum. Mas o Jrue Holiday é péssimo no pick and roll. Não é péssimo, mas é mau no pick and roll. Não estou a dizer que é ele não é ele o ball handler, é o screener. Pois, sim, como bloqueador. Ou seja, que é para o Jason Tatum poder atacar o Jason Tatum. Claro que sim. O Luka Doncic. Sim, eles vão tentar desgastar muito o Luka, não há dúvida nenhuma. E o Kyrie. Quem é que o Kyrie vai defender? O Derek White? Eu não tenho problema nenhum em que o Derek White seja o ball handler. Aliás, na maior parte dos jogos ele fecha muitos jogos como ball handler, não tem problemas nenhuns. Mas lá está, a minha única dúvida aqui é: os Celtics não criaram aqui rotinas frente a equipas competitivas ao longo destes playoffs. Eu acho que eles passearam ao longo dos playoffs, relaxaram-se bastante ao longo das séries anteriores, e agora, ainda por cima, estes 2 primeiros jogos vão ser absolutamente decisivos. Só em Boston, se os Mavericks conseguem roubar um jogo, como os Miami conseguiram e os Cleveland conseguiram, eu acho que desta vez Boston pode tremer um bocadinho mais, porque os Mavericks são mais perigosos. E a minha grande preocupação em relação aos Celtics é o clutch. Não por não serem capazes de ter uma boa performance no clutch. Eu acho que muitas vezes eles até vão precisamente para o Derrick White para jogar bloqueio direto. Ele é dos melhores a jogar bloqueio direto ali. O Tatum gosta de jogar bloqueio direto, mas a verdade é que a visão de jogo não é de um base. Ele usa bloqueio direto para criar para si, não para criar para os outros. Ele usa bloqueio direto para tentar um matchup favorável para ele, e portanto é muito previsível, e o meu único receio é, se chega, e é muito simples, eu tenho pena de trazer uma análise muito simplista, mas isto é a minha visão sobre estas finais. Chegas ao fim dos jogos, se os jogos estiverem equilibrados, decide-se pelo melhor jogador, e se os Celtics não encontrarem alguém ou uma estratégia com mais do que um jogador para limitar o Luka e limitar a primeira válvula de escape que pode ser o Kyrie Irving, eu acho que os Mavericks podem ter algum sucesso nestas finais. Já vamos falar do Luka, porque eu acho que tudo isto que nós estamos a falar tem um asterisco que é o Luka. O Luka
desmembra qualquer ideia. Eu queria porque os Minnesota, desculpa interromper-te, só para dizer isto, porque tenho ouvido muita gente a dizer, mas os Celtics têm o Jaylen Brown para defender o Luka, e se for preciso passa por lá o Tatum e passa por lá o Jrue Holiday. Podem passar todos juntos, todos, vão mudando, posse de bola a posse de bola, fazem o cross-match na defesa. Não há cross-match, é o primeiro que agarrar o Luka fica com o Luka até ao fim da posse de bola, tudo bem. Tem jogadores individualmente bons em termos defensivos. E os Minnesota Timberwolves, Jaden McDaniels, Anthony Edwards, Lou Dort, os outros também tinham. E o Kawhi Leonard, e o Luka quando jogou contra não este ano, mas equipas, desfez. Já vamos fixar no Luka. Deixa-me só, eu como eu disse, estive a ver o jogo ontem. Nos primeiros 3 minutos o Porzingis teve 3 triplos. O jogo foi um bocadinho desequilibrado porque logo no primeiro período os Celtics fugiram um bocadinho e abriu por causa do Porzingis. Pick and roll, aliás, pick and pop, Porzingis com o poste que na altura era o Derek Lively, o Lively na altura ainda era titular. 3 triplos, logo. Foram das 5 primeiras posses de bola, 3 foram triplos do Porzingis que ele converteu. E esta é a minha grande dúvida, como é que eles vão defender isto? Vão pôr o Gafford, vão deixar que o Porzingis lance. O Porzingis não é um jogador muito eficaz, mas se lançar 5 vezes, se calhar vai marcar 3. Vão pôr o PJ Washington, ou seja, Chico, eu acho que a defesa dos Celtics, a defesa dos Dallas, e por contraponto o ataque dos Celtics vai decidir a série, apesar do outro lado haver o Luka Doncic. Isso é que eu os vejo, se calhar sou a imaginar, mas vejo se calhar a pensar um small ball. Vocês têm estado a falar do Lively, têm estado a falar do Gafford e do Kleber, e porque não Josh Green, metes um Josh Green e o PJ Washington a jogar encaixado no Porzingis, como eu estava a dizer. Assumir essa maior mobilidade, tendo extremos. Sabes qual é que é o problema disso? O problema disso é que vão ser mortos nos ressaltos. E não é só isso, é que o Porzingis, curiosamente, lá dentro também, não é? Curiosamente, o Porzingis foi mandado embora de Dallas, não só por isso, mas porque era muito ineficiente nos posts, e ele agora é o jogador mais eficiente nos posts. E se houver PJ Washington a 5, se eles quiserem trocar num pick and roll, alguém vai ter que defender o Porzingis muito mais baixo pode levar lá para dentro, claro. Mas eu acho que é um bom desafio. Imagina que os Mavericks optam por essa estratégia defensiva, trocam e o Porzingis vai lá para dentro. Estás a ver o Porzingis a fazer quantos post-ups por jogo? Repetidamente? Sim, a parar a dinâmica de uma Zula bola? Não, claro que não. E eles podem levar 6 pontos seguidos do Porzingis lá abaixo. Ele não vai fazer isso o jogo todo. E vão sempre preferir que o Porzingis faça 30 pontos sempre de 2 pontos e se calhar com algum end-one lá pelo meio, do que não sei quantos triplos do Tatum, do Brown. Mas é que a partir do momento em que começarem a surgir pontos no post, se calhar a defesa vai colapsar, a bola vai sair para fora. De dentro para fora, claro que sim. É um matchup muito interessante. Olha, focando aqui em 2 coisas. Kyrie Irving. Eu acho que as pessoas se esqueceram de como é que foi o último ano do Kyrie. É verdade que toda a gente já viu o vídeo. Em Boston. Dele a pisar o Leprechaun e a do Lucky. Eu não sabia que ele foi desenhado pelo irmão do Ryan Auerbach. Lucky. Foi. Não sabia. Foi o irmão do Ryan Auerbach que fez o... por isso é que eles nunca mais vão remodelar aquele logotipo. Está visto? Toda a gente viu isso, mas eu acho que as pessoas se esquecem. Desculpa, é um bonito. Eu não gosto destas remodelações que andamos a fazer, tanto no futebol como no basquete, andamos a modernizar demasiado os logotipos. És contra. És um tradicionalista. Eu sou um tradicionalista. Ok. Ainda dizes então que a tua equipa é o Seattle Supersonics? É diferente. Diferente. Okay. Também não é os Bobcats. Ok, isso é verdade. Olha, eu acho que as pessoas esquecem de como é que foi. Para já ele ter dito no início do ano que ia renovar. Sim. Que fica sempre bem. Ninguém se esqueceu disso em Boston. Mas não sei, parece que não se fala muito disso e do facto de durante o ano todo, não sei se te lembras das conferências de imprensa que eles davam pós-jogos, a época não correu bem, ele rasgava o Jason Tatum publicamente. Tu lembras disso? E depois o Tatum já veio falar muito bem dele nos últimos obrigado, dias. O que é que vinham dizer, não é? Tem boas memórias dele como colega de equipa. Disse o Tatum, tem boas memórias dele como colega de equipa. Eles são os dois também da Universidade de Duke, não partilharam o campo, obviamente em Duke, mas tem essa ligação adicional. Isto para te perguntar, como é que eu acho que vai ser a recepção? Como? Quer dizer, Boston ele vai ser o inimigo público número 1, vai ser o maior vilão, vai ser a narrativa desta série. E ele gosta disso. Kyrie em Boston. Vamos ver. Ainda agora, quando terminaram as finais de conferência, perguntaram ao Kyrie, o Warnie Johnson, na entrega do prémio, do troféu de vencedor da Conferência Oeste aos Dallas Mavericks, perguntou-lhe: Kyrie, agora regressar a Boston,
Disse, só mais um obstáculo no caminho do nosso objetivo. Só isto foi a única coisa que ele disse. E perguntaram ao Mazzulla também, que teve a citação dos playoffs, o regresso de Kyrie a Boston como vilão. E ele disse, somos todos vilões aos olhos de alguém. Olha, e Porzingis? Porzingis não é uma situação semelhante. Porzingis não funcionou com o Luka. A questão dos post-ups, o Porzingis demorou um bocadinho a aceitar que a sua forma de jogar era muito ineficiente. O que é certo é que ele remodelou-se e agora, na minha opinião, se ele não estiver a 100% nesta série, os Celtics terão muita dificuldade. Acho que ele é o que permite aos Celtics serem quase indefensáveis. Claramente. É terem o Porzingis, o seu espaçamento. Falta a saúde, perceber a saúde como é que ele está. Como é que achas que vai ser Porzingis e Luka? Eles nunca se rasgaram publicamente, mas Porzingis já disse que não é fácil jogar. Acho que vai ser mais saudável, mas aquele bom saudável que é, eu quero-te mostrar que não era eu que estava mal. E isso é o lado bom do desporto e quando há esses reencontros. Eu acho que o Kyrie, ele parece-me, e nós já comentámos isso, acho que é o Kyrie mais maturo. Vamos ver, sim. Veremos como é que reage a essa recepção, e ele pode ter esse lado de eu vou-vos mostrar que não só vocês estão aí a assobiar, não sei o que, tudo mais, a insultar, e eu estou a responder dentro de campo. Eu acho que se ele fizer isso vai ser um Kyrie estupendo. O Porzingis e o Luka eu acho que pode ser muito emocionante porque vai ser... Não, tu é que estavas mal. Não, tu é que foste. E vai ser, acho que vai haver ali uma fase. Eu concordo, mas não sei se vai ser muito saudável assim. Porque o Luka não tem problemas em dizer as coisas como elas são. E agora andou a mandar postas de pescada a toda a gente. Se ele puder meter o Porzingis nos patins, como fez com o Rudy Gobert, há de mandar-lhe umas bocas também. Mas o Porzingis não é muito conhecido por ter esse tipo de... Mas olha que o Porzingis, quando foi ao JJ Redick ao podcast, disse que o balneário dos Mavericks era muito grande para dois egos como o dele e o eu não sei se foi no JJ Redick, acho que talvez tenha sido no JJ Redick, quando ele disse que basicamente haviam dois balneários dentro do... Sim, o próprio JJ Redick foi no ano em que o JJ Redick estava lá, sim. Ele disse isso, sentiu que havia duas fações. O Rick Carlisle virava-se para trás e dizia mandem calar aí o bebê, ou para alguém mandar calar o Luka, porque já ninguém conseguia aturar o Luka. O mau ambiente que se devia viver ali era qualquer coisa. Olha, uma última coisa que eu queria falar com vocês é sobre o Luka. Nós vimos o Lu Dort, tentou, e eu acho que até foi o que mais dificultou. Talvez seja na liga aquele jogador que mais consegue, não vou dizer ter sucesso, mas abrandar um bocadinho. As estrelas, sim. Vimos isso com o James Harden na bolha, não é? E depois vimos o Jaden McDaniels, Anthony Edwards, eles tentaram tudo. Tentaram trocar, tentaram drop, tentaram blitz, tentaram tudo. Tentaram doubles, tentaram tudo. Não serviu de nada. E eu queria te perguntar isto. Tu achas que já tivemos um grande Luka nestes playoffs? Não é? Aí é que está. Isso é assustador. Tivemos um primeiro período ao nível do melhor que já vimos do Luka neste último jogo. Se tivesse sido preciso, acho que ele teria feito 50 pontos. Provavelmente. Mas nunca vimos um Luka estratosférico durante uma partida inteira, ou uma série. Então, uma série nem se fala, mas uma partida. E eu acho que isso acaba por ser também o segredo do sucesso destes Mavericks. É que o Luka se desgasta muito fisicamente, tem que carregar muita equipa, tem muita bola na mão, enfim, aquele ataque heliocêntrico acaba por desgastá-lo bastante. O facto de vez em quando tu notas, o Luka quando começa a ficar mais cansado, ele que normalmente leva a bola para o ataque, assim que recebe a bola, eles sofrem cesto, recebe a bola, e assim que recebe a bola, dá logo ao Kyrie, é o sinal de que eu não quero fazer nada neste ataque, eu preciso de descansar, e a bola já não lhe chega mais, ele passa ao meio campo e fica de mãos nos joelhos, nos calções nos joelhos, a descansar, e o Kyrie vai fazer a magia dele, toma lá a bola, vai resolver, é como o Lietzen resolve, é um bocadinho assim. Trago sempre uma referência de futebol, porque eu sei que vocês apreciam. E eu acho que o Luka, que tem tido muitos problemas físicos ao longo dos anos e que está quando tem épocas longas, tem tido, é verdade, é que o facto de ter o Kyrie ali, que quando é necessário consegue sozinho resolver, e que ele confia que o Kyrie consegue resolver, tem sido absolutamente determinante para a saúde, não só física, mas também mental do próprio Luka. E agora chegamos às finais, ele já não tem que se poupar mais. Agora faltam 4 jogos. Para os Jogos Olímpicos? Faltam 4 vitórias para ele poder levantar o velhinho Larry. E eu acho que ele pode ser esta a série do Luka.
É engraçado dizer isso, porque eu sempre tive o receio daquela coexistência do Kyrie com o Luka. Também eu. Porque eu sempre achei na minha cabeça que o que fazia falta ali era um poste como o Porzingis para fazer os pick and rolls e tudo mais. E na verdade é exatamente o que estás a dizer. Afinal ele precisava era de um base com a capacidade de criar para ele próprio e para a equipa que lhe retirasse esse peso. O LeBron também foi assim. O LeBron sempre funcionou melhor quando tinha o maior número possível de ball handlers, nomeadamente o Kyrie, ao seu lado. Segundos ball handlers. O Luka pudessem lançar, e o Kyrie tem um lançamento como spot-up shooter, pode receber e atirar, mas também pode criar a partir do drible. E se calhar é dos melhores do mundo, da história, a criar a partir do drible. Aqueles lançamentos com a mão esquerda dele é inacreditável, é inacreditável. O respeito que o Luka tem em relação ao Kyrie. O Luka chegou com 15 anos à equipa sénior do Real Madrid, ganhou 2 Rising Stars, julgo que foram 2, MVP da Euroliga antes de ir para a NBA, já 5 All-NBA First Teams nos seus primeiros 6 anos da NBA. Já tem mais All-NBAs do que o Stephen Curry. E nós sabemos que ele tem um ego enorme e que não há muita gente que ele respeite pelo talento e pela capacidade. Vemos que ele tem o respeito pelo Nikola Jokic, por exemplo, e vemos que ele tem o respeito pelo Kyrie, porque o Kyrie consegue fazer coisas que ele não consegue. E ele tem esse respeito por ele por causa disso. E ter esse jogador ali ao lado, quando ele precisa de fazer aquele descanso ativo nos jogos, dar a bola e tenho que descansar, tenho que parar um bocadinho, que no próximo ataque se calhar tenho que pegar outra vez. Está lá o Kyrie. Há uma coisa que eu acho que vai acontecer nesta série que vimos a espaços, não nesta que passou, mas na anterior, que é o two-man game entre o Kyrie e o Luka. Vimos pouco. Vimos muito pouco nesta, na anterior vimos um bocadinho mais. Que eu considero que é indefensável, porque o Kyrie tanto pode fazer pick and pop como pode fazer screen e ninguém pode roll. Arriscar fazer um 2 contra 1. Exatamente, porque depois é só tirador da volta. Só podem trocar. Portanto, eu acho que vamos ver isso, vamos ver como é que os Celtics vão lidar com isso. E eu queria, para terminar, uma última pergunta, que era: se o Luka Doncic ganhar o título da NBA, vocês já o colocam destronando Nikola Jokic? Não, porque para mim o Nikola Jokic é o melhor jogador da NBA. Este ano a equipa dele não era suficientemente profunda, mas isso não lhe retira mérito ou valor. Ele não ganha sozinho. Portanto, ele continua a ser o melhor jogador da NBA. Obviamente o Luka estará sempre entre os melhores jogadores da Liga. Eu acho que é o segundo melhor jogador da Liga. Sim, barulho. Chegando à final e eventualmente ganhando um título, consolida pelo menos esta ideia de que consegue não só fazer números, fazer highlights, mas consegue também liderar equipas vencedoras. Eu acho que isso é extremamente importante também para o Luka, para o legado do Luka, ter adicionar isso, que não era a maior não é um achievement, até, não é? Exatamente, não ter uma equipa, não liderar equipas vencedoras, e assim prova-se que consegue liderar equipas vencedoras. Isso é importantíssimo para ele. Mas para mim, Nikola Jokic continua a ser o melhor jogador da NBA. E tu, Chico? Dás o trono de Luka? Não? Não, Shea? Não. Não, mas quando falámos do MVP já várias vezes, eu sempre disse que era bem entregue. Eu não estou a falar do MVP da época. Sim, do melhor, no fundo o melhor do mundo. Melhor do mundo, exatamente. É o jogador do planeta. Porque o Jokic continua a ser muito mais completo. O Jokic faz a equipa toda jogar. O Luka tem momentos, tem capacidade de controlar o jogo, é diferente. Eu gosto muito mais de ver o Luka, mas acho que o Jokic tem essa importância diferente de ele toca aqui, toca ali. O Luka é o ataque. O Jokic deu esse salto na defesa que também me ajuda, na minha opinião. E o Luka também melhorou. Aliás, o Luka, eu acho que essa é a chave. O Luka e o Kyrie estar neste momento, nesta fase, é eles estarem melhores defensivamente. E aí, repito, muito mérito do Jason Kidd. Se calhar vocês não davam nada depois da troca, muita gente não dava nada depois e antes da troca. Vai-nos pesinhar até ao fim dos dias, não é? Sabes que eu quero que o nosso Nemias tenha um anel, mas em parte quero que o Dallas ganhe. Tens que sacar as neiras que ele disse ao longo da época para a gente poder atirar na cara. A sorte é que eu sou um gajo esquecido. Olha, deixa-me fazer duas perguntas para fechar. Respondo também. O quê? O Luka já ultrapassa o Nikola Jokic para ti, ou não? Tu vais nestas hierarquias mudarem todos os anos, ou não? Não é, mas aquilo que eu estou a ver o Luka fazer com 25 anos. Com 25 anos, a forma como... E eu ia dar este toque, que é... Era isso que eu queria há bocado aludir, que é, tu já viste uma equipa a defendê-lo, não o deixar decidir o jogo, o standard. Já viste uma equipa a dizer não, tu podes decidir o jogo, mas os outros não vão decidir o jogo. Já viste equipas a fazer double teams, blitz, tudo. E ele demora uma posse de bola a resolver. O Jokic é igual.
mas é menos vislumbroso ofensivamente. Tem menos a bola na mão. É isso. Mas isso é também uma das suas magias. Ele consegue impactar o jogo com menos posses de bola, com menos usage. Tu lembras-te quando nós dizíamos que o LeBron James já fez a vida a muita gente a nível de dinheiro? Porque quando passam ao lado dele, quando vão ao lado dele e basta estarem quietos no canto, potenciados, e basta estarem quietos no canto, grandes contratos e depois são flops autênticos todos. Certo, mas porquê? Porque estão no canto, ou seja, aquilo que o Derek Jones Jr. e o PJ Washington estão a fazer. O Luka Doncic Jr. tem um contrato mínimo, não é? Sim. Ele para o ano se calhar vai assinar uma mid-level. Não tenho dúvidas disso. Ou seja, o Luka até já se transformou nisso, se calhar o melhor passador da liga para os cantos. Ou seja, e o Nikola Jokic, o que é que fez pelo Aaron Gordon? É diferente, mas é diferente porque é a partir do post. O Luka é a partir do pick and roll. Do topo também, do post. Não, eu estou contigo, eu estou com o Jokic. Jokic fez parecido no primeiro ano do MVP. Nós começámos a ter noção desse impacto. Eu estou com o Jokic, mas considero que ofensivamente a diferença entre os dois já começa a ser um nível onde eu consigo esquecer um bocadinho a defesa, onde eu consigo esquecer outras coisas que o Jokic faz melhor. Mas estou com o Jokic. A seguir a LeBron James, acho que... Ninguém discorda. Calar é consentir. Muito bem, vamos então. Quem ganha? Boa questão. Sabes que eu tive a viagem toda. Anda lá, quem é que ganha? Eu vou para Boston. 4-3. Ei, caralho. Eu gosto de jogos. Quem ganha? Eu quero muito o Nemias campeão da NBA. Okay. Quero muito um anel para o primeiro jogador português da história. Vou torcer muito por isso. Olhando de forma racional, tentando perceber o que é que pode estar aqui em causa, acreditando que os jogos podem ser mais equilibrados do que desequilibrados, eu não consigo não ir pela equipa que tem o melhor jogador da série. E portanto vou dar Dallas em 6. Eu vou dar Boston em 6. Portanto 2-1. Sim, mas o Boston ganhar é o natural. É o natural. São favoritos e têm Nemias. Portanto, é o natural e é o que eu desejo. Mas acredito que Dallas, sobretudo se conseguir ganhar um dos primeiros 2 jogos em Boston, vai mudar completamente esta série. Cá estaremos para falar, dar só uma nota. A partir de agora, a Funda vai ter novo calendário, vai ser sempre no dia a seguir aos jogos das finais, e depois cá estaremos no pós-finais, seja ele 6, 5, 4... 3 não pode ser. E cá estaremos depois nós para antever e festejar o título dos Boston Celtics. Sim? Estamos juntos nessa festa? Vamos a isso. Muito bem. Tu e o Kikão. Eu, tu e o Kikão. Mas o Kikão com calma na sua festa. Eu estou calmíssimo. Muito bem, muito bem. O Kikão, que é uma coisa engraçada, nós vamos almoçar e normalmente eu e o Ricardo mamamos aquele geladinho e o Kikão diz sempre que não. Mas hoje não comemos. Hoje não comemos, pois é. E tu dizes sempre que não. E eu nunca tinha compreendido. Este cara nunca come um geladito. Mas por acaso, agora percebo. Gelado é das minhas perdições, mas eu controlo-me. Controlas-te muito, já estou a ver que sim. Muitos parabéns. Olha, vamos embora e se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.